Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, cofundador da Finquete, e estamos aqui com mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Para você que ainda nunca viu essa série, a gente sempre traz um convidado especial presente nesse ecossistema de finanças e tecnologia. Para em torno de 30 a 40 minutos essa pessoa contar mais sobre a sua iniciativa e também experiências e tendências para esse mercado cada vez mais famoso e importante para nós, não só no Brasil, mas no mundo todo. E você deve estar percebendo, você que já assistiu esse episódio, que aqui a gente está num ambiente diferente hoje. Daqui a pouquinho até vou explicar e agradecer por essa recepção. Mas antes de mais nada, queria também dar as boas-vindas à Isabela Carvalho, que é CTO da Finquete. Tudo bom, Isa? Tudo bom? Oi, gente. Um prazer estar aqui. Vamos ver como vai ser essa gravação. Com certeza, o prazer é nosso. E agora sim, falando do nosso convidado, estou aqui hoje com o Diego Camacho, ele que está num processo de mudança de nome da marca, vocês devem estar vendo até a logomarca aqui, WMoney, e ele vai explicar daqui a pouquinho qual é esse novo nome. Diego, primeiramente, muito obrigado por estar nos recebendo aqui nesse espaço. Queria desejar boas-vindas e pedir que você se apresentasse para o pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E pode voltar sempre que precisar aí. A gente começou aí um tempinho atrás já o nosso podcast também. A gente gosta muito de receber as pessoas aqui, então vamos sempre que precisar, conte conosco aí. E aí depois eu explico certinho aí tudo que a gente está passando por mudanças. Pô, muito bom. A gente que agradece, Diego. Acho que a ideia dessa nossa série é justamente levar essa educação sobre fintechs, levar essa educação sobre, no seu caso, investimentos para o pessoal. E nada melhor do que quem está passando por esse processo de construir uma fintech e hoje está colhendo os frutos, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua trajetória até aqui chegar nesse momento na WMoney. Maravilha. Eu sou graduado em estatística, né? Me formei em 2006. E aí, minha primeira experiência foi empreendendo, né? Trabalhava com pesquisa, consultoria estatística, algo mais no interior de São Paulo, então mais restrito, um pouco mais lento. E aí não deu muito certo. Acabei vindo para São Paulo em 2014. Arrumei emprego, né? Tudo mais, como todo estatístico que forma a maioria vem trabalhar em São Paulo, né? E aí aquela coisa, trabalha com dados, consultoria, tem esse mercado gigante aí. E eu sempre gostei muito da tecnologia, né? Associar tecnologia com dados. E aí, essas minhas experiências como empreendedor, foi que eu percebi que poderia fazer alguma coisa diferente. Então, em 2015 eu voltei a empreender, né? Tem uma outra plataforma também de dados e tecnologia, e aí foi onde eu encontrei a maior dificuldade. Como uma empresa nova, como que eu consegui empréstimo para poder empreender? E aí eu vi que você conseguir empréstimo era um problema. Não consegui empréstimo em banco, nem nada. Na época, pagar as contas da outra empresa que não tinha dado certo e também dar uma impulsionada nessa outra empresa foi com grana de amigos ali, né? Amigos, colegas e tudo mais. Então, falei, poxa, mas vamos lá. E aí, foi indo. Eu já tinha visto um pouco sobre o peer-to-peer, né? Em 2015 mesmo eu comecei a dar uma olhada. No Brasil, a gente já tinha outros players de peer-to-peer, como a Nexo, a Yu. Na época, acho que a Biva também ainda atuava. Então, eu comecei a dar uma olhada nisso. Comecei a olhar também por que disso e por que tinha pouco aqui no Brasil, né? A gente olha o mercado europeu e norte-americano, você vê que são gigantes as fintechs de peer-to-peer lending por lá. E aí eu vi, poxa, isso aqui resolveria um problema meu, né? Então, aí comecei a idealizar a Wise Money, que agora é o Wealth Money, né? E aí, então, convidei lá, trabalhava com o pessoal de tecnologia, né? Que é o Rodrigo, nosso CTO. Pessoal também que trabalhava em banco e tudo mais. E a gente começou a pôr de pé essa ideia ali por volta de 2018, 2019... até o lançamento da fase operacional dela em novembro de 2020, no meio da pandemia. Muito bom. Foi legal porque você viveu a dor do empreendedor, percebeu essa necessidade, dificuldade do acesso ao crédito, a falta também de suporte, apoio, e veio justamente essa questão do peer-to-peer lending. Para o pessoal de casa que ainda não viu nenhum vídeo nosso, nem nenhum material de vocês, que não conhece o que é o peer-to-peer, como que você
responderia o que é o peer-to-peer? Peer-to-peer nada mais é uma conexão, né? Pessoas que precisam de um empréstimo e pessoas que podem emprestar. Para as pessoas que precisam de empréstimo, eu acho que esse é um ponto muito importante. No peer-to-peer, ela pode ter acesso a taxas menores do que o mercado. E para a pessoa que faz esse empréstimo, que investe, ela pode ter um retorno maior do que o mercado tradicional, né? Algumas pessoas chamam o peer-to-peer de a nova renda fixa, né? Mas precisa entender esse conceito para isso poder acontecer. Então, o peer-to-peer, o Banco Central, ali em 2018, quando ele trouxe a resolução de SCP e SCD, porque ele viu que as fintechs estavam surgindo, né, no Brasil e viu que poderiam ser competitivas com os grandes bancos para tirar um pouco ali e dar mais taxa de juro menor e tudo mais. Me lembro que uma vez eu fiz uma reunião lá no Banco Central, quando eu estava estudando o mercado, quando consegui bater um papo com as pessoas que eram as responsáveis por autorizar ou não uma empresa a atuar. E aí eu falei que a ideia era trabalhar com empréstimos para pessoa física, pessoa jurídica, e ele, na época, ele falou, eu quero ver se você vai cumprir essas taxas de juro mesmo, né? Então, a ideia de dar um acesso melhor a crédito e um investimento mais lucrativo. Por quê? Porque a gente tira todas aquelas etapas de agência física, um monte de funcionário, onde a base é a tecnologia. Com certeza. Vou agora jogar uma bola para a Isa, depois, se ela quiser, ela até pode devolver para você com uma pergunta, né? Mas a gente está vendo cada vez mais essa aproximação de tecnologia com finanças. E você, que é do meio de tecnologia, entrou nesse mundo das finanças. O que você percebe? É um mercado que está dando essa abertura? É um mercado que ainda fica um pouco receoso? Até chegando no ponto que o próprio Diego comentou, né? Ele achou o CTO dele. Então, como que você vê essa sinergia entre finanças e tecnologia? Bom, né, eu acho que o movimento fintech, já no nome, já traz bem explícito isso, né? Que é usar a tecnologia para facilitar a vida de todo mundo, para trazer um ecossistema, né, para o mercado financeiro mais fácil, mais dinâmico e mais eficiente, para que todo mundo tenha acesso, né? Então, eu acho que é essa energia, assim, maravilhosa. E suspeita para falar, né, obviamente. Mas eu acho que é isso que traz e é assim, como vocês estão fazendo na W Money, né, que acredito que seja, com o aplicativo você já consegue botar seu dinheirinho lá para ser emprestado, como já pedir o seu empréstimo, é assim que vocês estão funcionando, como que vocês estão nessa parte? É isso mesmo, o foco, né, a gente teve algum destaque aí em tão pouco tempo de atuação, muito pelo nosso aplicativo. A gente estava observando os aplicativos de peer-to-peer, algumas empresas tinham uma experiência web boas, outras ali ainda chegando a um modelo ideal, né? E os aplicativos, na nossa visão ali de entendimento, muito abaixo. Então a gente acabou, tem que ter algo que funcione e que seja bacana a experiência para o usuário, né? Então a gente focou muito nisso, né? Na parte do nosso aplicativo do lado do investidor e do tomador. O cadastro ainda é feito web por vários documentos que tem que subir e tudo mais. Mas do investidor a gente acabou também tendo um facilitador que foi o nosso Pix. Então a gente utiliza hoje instituições financeiras como parceiro, que é o banco, o BMP, é Money Plus e mais recentemente a Mova. Então a gente emite as CCBs, né? E tem o serviço de base, o serviço de Bank as Service também deles ali. Então a gente emite uma CCB exatamente de SCP agora. E a gente também tem, quando você abre a conta com a gente, você abre uma conta de pagamento de mesma titularidade sua. Então, na verdade, por trás ali, você é como se fosse uma conta de pagamento como era o Nubank, como eram os bancos que surgiam com isso. Por que a gente fez isso? Para poder ter uma segurança maior, então a pessoa só pode depositar de mesma titularidade e o saque de mesma titularidade. Mas ela tem ali facilidade para transacionar com uma chave Pix e tudo mais. Não um QR Code de Pix que você vai identificar. Então a gente procura sempre estar ali no aplicativo um passo à frente para poder trazer. Agora a nossa nova versão também, a gente trouxe um design todo remodelado, com mais informação ainda. E a gente aposta muito na tecnologia para ser isso. Inclusive na própria análise de crédito, né? Hoje a gente tem vários facilitadores. Por exemplo, uma empresa vai solicitar o crédito com a gente. Então,
ela põe o CNPJ, a gente já sabe se essa empresa está ativa, o ano de fundação, quem são os sócios. Isso vem tudo, por exemplo, a gente usa uma empresa chamada Serpro. Eles já têm essas APIs todas conectadas conosco, então, em menos de 2, 3 minutos, num cadastro longo de empresa, você já consegue falar se ela foi aprovada ou não, né? Normalmente, ela só não consegue crédito imediato porque tem uma segunda etapa que a gente faz uma entrevista com a empresa, visita a empresa, então, para poder entender isso daí, né? Mas, na teoria, a gente já conseguiria ter isso tudo imediato, tudo por causa da tecnologia, né? Todas as etapas, os stepzinhos ali, a gente consulta tanto essa empresa, a gente consulta a Serasa, a gente consulta a ClearSale para ver a questão de fraude e o SCR, que é o direto no Banco Central também. Pô, muito bacana. É legal que, claro, estamos falando de tecnologia, então inovação está de mãos dadas e vocês estão trazendo muita novidade para o pessoal. E para falar dessa novidade, achei que você comentou um personagem muito importante nessa história que eu queria saber a sua opinião, se realmente ele está abraçando a causa, se está incentivando, que é o Banco Central. Você comentou sobre a questão da criação da sociedade de empréstimo entre pessoas. Não só o Banco Central, mas a própria Febraban, a gente estava até conversando antes, né? Fez evento de tecnologia, estava lá a Money Plus, estava lá a Serpro. Então, vendo esses pilares todos, Banco Central, Febraban, CVM, você vê que eles aprovam e apoiam cada vez mais essa tecnologia vindo para o mundo das finanças? Se a gente for pegar aí os últimos 6 anos, né? O que era antes e o que é hoje, a gente tem um saldo muito positivo. Poderia fazer mais? Sempre fica o gostinho de dar para fazer mais, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, na Febraban tem lá os grandes bancos, então demorou muito para poder ter ali uma aceitação dos bancos digitais, não só todo mundo, mas também a sociedade, né? Você pega um Nubank que agora que começa a ser muito mais reconhecido, né? O próprio C6 Bank, o Banco Inter, então são bancos que precisaram passar ali por um processo de convencimento, que agora eu acho que é uma segunda etapa que as fintechs precisam se provar, né? Principalmente em questões de segurança. A gente tem muitas tentativas de fraude no nosso sistema. E aí, por exemplo, tem muitas contas de pagamento, a gente acaba identificando algumas empresas que você vê que não teve uma validação de documento, não teve um pedido de documento, então as pessoas conseguem ter acesso a fraudes. Do mesmo jeito que a tecnologia avança, né? E a flexibilidade avança, os fraudadores e a segurança também fica mais frágil, você precisa ter um cuidado dobrado. Eu acho que um dos aspectos que não é muito mais rápido é por causa disso, mas pensando pelo que eu vejo do Banco Central em si, o lançamento do próprio Real Digital, vários pontos ali que ele mostra que está à frente. E aí uma coisa que o brasileiro acho que não sabe, a gente que está mais, aqui no meio sabe, né? Mas o nosso sistema bancário e o sistema todo financeiro é um dos melhores e mais robustos do mundo, né? Inclusive os países copiam o nosso modelo ou tentam copiar, né? Então, por mais que as pessoas acreditam que não tá bom, não é legal, muita gente tá devedora e não sei o que e tal, o nosso sistema é muito forte e sólido, né? Em todo mundo. É impressionante. Minha irmã, na época da pandemia, estava morando nos Estados Unidos. Ela falou que ia receber uma ajuda do governo de lá. Parecido com o auxílio emergencial que a gente teve aqui. Aqui, Pix, na época surgiu o Caixa Tem, toda essa tecnologia. Lá eles mandavam um cheque pelos correios, pra gente ver como realmente essa parte nossa é de tirar o chapéu, né? E eu queria levantar mais uma bola pra Isa depois dar o segundo toque nesse nosso time de vôlei pro Diego. Que é nesse sentido, né? O lado do comportamento. A gente tá falando de brasileiros que muitas vezes têm um pouco de medo do novo, do digital. Então, como uma fintech, uma instituição financeira, pode tornar o uso dela atrativo por meio justamente dessa tecnologia? Aí depois o Diego pode justamente comentar essa questão que ele já até levantou do aplicativo, do site, do visual. Eu acho que associado a isso, a gente ainda também tem que pensar uma questão. Estamos evoluindo tecnologicamente, fintechs, lindo, maravilhoso, mas ainda no Brasil nós temos um segundo problema, que é o acesso a essas tecnologias, né? Acesso à própria internet, acesso a um celular que consiga baixar o aplicativo, etc. São problemas que acredito que todas as fintechs tenham que estar no seu radar, ou pensam, ou tentam ver isso de alguma forma, de
de fomentar esse acesso, porque isso significa mais cliente, mais possibilidades, mais... Vocês têm alguma coisa nessa linha? Vocês têm alguma visão sobre isso? Ou... A gente tem essa percepção, tanto que o aplicativo ele é pro investidor, né? Porque é uma pessoa que a gente entende que é uma pessoa que já tem uma reserva, que já tem algum dinheiro guardado, então ela vai ter um acesso a um celular e uma internet. Do lado do tomador, a gente agora tem também o nosso produto de antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Então, não tem como o João da padaria, que mora lá no fundo, que atende lá o extremo de uma cidade, acessar via aplicativo para ele fazer uma solicitação dessa. Ele está começando no computador, né? E a internet disso. Então, a gente tem que olhar para esses dois lados. O investidor, a gente coloca o máximo de inovação e usabilidade possível dentro de um aplicativo, mas o tomador ainda a gente sabe que é mais difícil de chegar e muitos no momento a gente está emprestando muito mais para empresas do que pessoa física, mas antes que a gente emprestava só pessoa física no começo, as pessoas entravam em contato e queriam saber aonde que é o endereço da empresa para eu ir poder solicitar o empréstimo, né? Então, no começo, por exemplo, eu sou de São José do Rio Preto, então tinha até um escritório lá também que o boca a boca muito forte, né? Mas as pessoas queriam saber e ter um lugar para ir para poder solicitar esse empréstimo. Você vê como né? E seguindo agora, até você já começou a responder, Diego, indo para o lado operacional, né? Então, vocês atendem os dois personagens, né? O lado que está buscando crédito, o lado que está investindo. Como que funciona? Qualquer um pode investir, qualquer um pode pegar emprestado? Como funciona essa questão da análise de crédito que você falou? Eu queria até perguntar também, assim, com quanto que você pode começar a colocar um dinheirinho? Porque às vezes o pessoal ouve a gente falando e acha que é só quem tem muito dinheiro, é só quem... Entendeu? Pessoa rica. E é o caso? Não é o caso? No nosso caso, a gente analisou, né, as empresas de peer-to-peer e a gente queria ter algo que fosse mais acessível. Então, você consegue investir com R$30 hoje aqui na W Money. Tem oportunidades que tem 1.000 cotas de investimento. A gente sugere investir R$30. A gente sabe que para o peer-to-peer ter um efeito ali, começar a ter um efeito, precisa ser um valor entre R$2 e R$5.000. Mas isso impede de você começar a investir com R$30, R$50? Não, né? Então, a gente tem essas cotas menores porque o processo de você fazer uma transação da CCB, de vincular essas duas pessoas, de uma cota ou de 10.000 cotas, é exatamente o mesmo. Que aí entra a favor a tecnologia, né? Então, a gente acaba tendo essa possibilidade de uma barreira de entrada menor. Claro, tem oportunidades que vão ser cotas maiores e outras vão ser cotas menores, né? Por exemplo, o nosso aplicativo hoje tem disponível uma cota de R$1.005 e uma cota de R$135 e outras de outros valores. Então, é comum ali que tenha essa oscilação, mas a ideia é que você sempre comece a ter essa diversificação, né? Sobre a análise de crédito, é muito importante a gente falar, principalmente no peer-to-peer, porque do lado que a gente tem o empréstimo é um crédito digital. Então, o crédito digital, para a pessoa física, tende a ser o último lugar que ela vai recorrer, né? A gente tem uma inadimplência global de crédito digital acima de 50%, né? No nosso caso, a gente tenta trabalhar com taxas muito abaixo disso, né? E de empresas acaba sendo um pouquinho mais fácil porque a gente é mais competitivo com os bancos, né? Mas a ideia é que haja isso e a nossa análise de crédito ela segue a mesma análise de um grande banco. Muitas vezes a gente tem um espaço de inovação maior, então o grande banco ele tem lá um modelo dele já pré-definido que para mudar é muito difícil, muito longo. Nós aqui, por exemplo, de pessoa física e de pessoa jurídica, a gente avalia não só as informações, por exemplo, de SCR, que é no Banco Central do Registrato, de Serasa. A gente tem alguns pontos, por exemplo, a pessoa está solicitando o empréstimo do celular. E aí, ela está solicitando aqui de São Paulo, mas o endereço dela é Bauru. Então, a gente nega esse empréstimo. Por que que ela tá, sabe? Se não for um fim de semana e tudo mais, então... mas e se a pessoa estiver viajando? Infelizmente, ela vai ser... vai sofrer ali essa negativa, porque a gente tem que olhar ali no macro, né? Então, a gente tem todos esses cuidados a mais nessas solicitações de análise de crédito. No caso de empresas, a gente tem diversas formas de
fazer uma análise, que é o quê? A empresa cadastra normal, além da esteira convencional, a gente consegue buscar as certidões dela para ver o que ela deve de imposto ou não, se tem dívida de imposto. Então, são vários steps ali que a gente se preocupa. E aí eu vou a um outro gancho, que é a parte de cobrança. Né? Todas as empresas aí de peer-to-peer, a cobrança é de responsabilidade dela, porque ela está cobrando por esse serviço também. Então, também funciona da mesma forma e tem todas as etapas de negativação, de entrar com processo judicial. Então, a gente atua exatamente como um banco. Na verdade, é muito... A gente dá a possibilidade do investidor atuar como o seu próprio banco, né? Digamos que é uma plataforma de banco que ele pode brincar ali de ser o banco, né? É legal porque você aumenta as opções de investimento, e a minha próxima pergunta é um pouco nisso, né? Você até falou, pô, tem pessoas que falam que o peer-to-peer é a nova renda fixa. Sim, tem aquele formato que paga juros, tudo, mas vem essa questão de risco e retorno, né? Então, eu queria saber, do seu ponto de vista, qual a importância do investidor ir lá estudar sobre esse tipo de investimento, diversificar, ou seja, buscar a educação financeira para isso. A educação financeira, ela está sendo cada vez mais sendo valorizada, né, pelas pessoas em busca disso. O peer-to-peer é um investimento, e é um investimento de risco, né? Se você falar, Diego, eu tenho aqui 100 mil reais para pôr aqui no peer-to-peer. A primeira pergunta que eu vou te fazer é quanto que isso corresponde do seu portfólio. O peer-to-peer não é um investimento para ser o seu principal ativo e nem para ter uma significância muito grande no seu ativo. É para ter ali 5 a 10% do seu patrimônio para compor o seu portfólio de investimentos. A gente sabe que tem que ter, primeiro, uma reserva de emergência, aquela que você tem uso imediato, fazer toda a sua estruturação ali. E o peer-to-peer, ele tem os mesmos riscos do que os outros, né? Ah, mas o que é menos risco ou mais risco? CDBs tem riscos também. O CDB, na verdade, a gente está colocando dinheiro para alguém emprestar o nosso dinheiro também. Então, se essa pessoa também prestar errado, vai ter problema, né? A diferença é que tem lá um FGC, né? Que a gente está vendo cada vez mais ali as instituições recorrendo ao FGC, mas se você tem um valor acima disso, você não tem FGC, né? Então, não só o peer-to-peer, como o CDB, a renda fixa, todos têm o seu risco ali também. Então, você tem que estudar bastante. A vantagem do peer-to-peer é que você tem algumas informações adicionais quando você, em relação aos CDBs, por exemplo, aqui você vai emprestar para uma empresa. Você tem os dados dela de faturamento, histórico da empresa, número de funcionários, a gente analisa o DRE da empresa, a gente mostra para você o endividamento que a empresa tem. Então, você tem informações a mais para você saber onde você está colocando o seu dinheiro, né? E, infelizmente, hoje a gente tem muitos golpes também, né? Que você tem que ficar muito atento para não tomar esses golpes também. É bem legal. A gente também estava falando disso antes, no nosso aquecimento, né? Que muitas vezes a pessoa quer um ganho fácil, sem risco, e a gente sabe que não existe. Como você disse, o CDB tem risco, a poupança tem seu risco. Então, é por isso a importância dessa educação financeira. O pessoal lá no começo dos anos 90 sabe que a poupança tem risco, bem, né? Você vê, o pessoal lá, um imóvel, porque muitas vezes a pessoa vem até mim e fala, Vitor, eu vou investir só em imóvel. Só que o imóvel, ele parte por um outro risco, que é o da liquidez. Então, você precisa conhecer isso que você comentou, ter a diversificação e, entre aspas, né, brincando como se fosse um banco. Como é o caso do e teve agora, por exemplo, os fundos imobiliários, né? Quem tinha investido nos aluguéis da Tokstok, por exemplo. Pois é. Então, todos têm ali o seu ônus e bônus, né? Não tem jeito. É por isso que tem que ter cuidado e sempre estar diversificando o máximo possível. Com certeza. A gente já está começando a caminhar para a parte final, mas antes de eu passar para vocês deixarem considerações, nesse sentido ainda de operações. Então, eu, Vitor, tenho uma empresa, estou interessado, como que eu preciso fazer para conseguir me cadastrar no portal ou no aplicativo? E a mesma coisa para o investidor, como que é esse processo até eu conseguir efetivamente escolher a empresa para quem eu vou emprestar ou a pessoa física? No caso de empresa, é só entrar no nosso site, agora um novo site, que é o www.wealthmoney.com.br. Você vai seguir lá os passos e solicitar. Se entrar em contato também com nós pelas redes sociais também, alguém vai te atender. Nossos canais de atendimento também vão passar esses links. E aí é um processo de cadastro. Demora em torno de 2 a 3 dias úteis para ter uma devolutiva, de solicitar alguns novos documentos e já poder falar se está aprovado ou não. No caso do investidor é mais fácil.
baixa o aplicativo, o Wealth Money, você baixa o aplicativo lá, você faz o seu cadastro, preenche algumas informações, não deve demorar 1 minuto, você vai ter sua chave Pix, pode já fazer o depósito e investir lá. Muito bom, é fácil. Então é isso que a gente sempre fala, pessoal. Ouviu falar, se interessou, viu que é confiável, viu que é seguro, entrou lá no site da Finquete, viu que está com boa reputação, como é o caso de vocês, faz o test drive, baixa, põe R$30, aprende, conversa com alguém, vai nas próprias redes sociais também, no próprio blog da Wealth Money, que tem muito conteúdo legal, né? Então não tem desculpa, eu falo que a gente tem que quebrar essa inércia que às vezes a gente não quer ver o novo, né? Muitos dos nossos clientes que a gente recebe, conversa, no nosso bate-papo ali, conversa, faz pesquisas, não conheciam peer-to-peer antes de investir com a gente, né? E aí acaba sendo isso. Eu conheço uma empresa de peer-to-peer, investe, conhece a modalidade, investe em outra, e aí vai fazendo ali essa bola de neve, né? Pois é, você vê, né? Isa, você quer fazer uma última pergunta para o Diego, fazer alguma consideração? Fica à vontade. Acho que acho que eu não tenho mais nenhuma, não. Já fiz todas. Eu acho que é isso, né, gente? É conhecendo pouco a pouco tudo que tem de possibilidade. Com as fintechs que estão surgindo por aí, a gente está tendo cada vez mais opções dentro do mercado. A questão é estudar, é conhecer o que é o peer-to-peer, ir lá, olhar a W-Money, baixar, fazer sua avaliação no site da Finquete, ir lá ver as avaliações que já tem também. E é sempre isso. Muito bom. Diego, mais uma vez quero te agradecer, inclusive por estar nos recebendo. Foi a primeira vez nesse cenário, então muito bacana, esperamos voltar. E queria que você, como consideração final, comentasse um pouco para onde você está imaginando levar agora o Wealth Money para esse ano, para os próximos anos, o próprio mercado de peer-to-peer, o que você imagina que vai acontecer? Nesses primeiros 2 anos e meio nosso de atuação, a gente conseguiu intermediar algo em torno perto de 15 milhões de reais, né? De maneira conservadora, com aprendizado, passamos por um momento de baixa inadimplência, um momento de alta inadimplência, de mudança de modelo de negócio, né? Então agora a gente normalmente as empresas começam emprestando para a empresa, a gente não, começou com o PF. No meio da pandemia, a gente até teve uma dúvida na época, poxa, mas está no meio da pandemia, a gente tem que lançar quando a pessoa está precisando, né? Então, os bancos dão muito crédito quando você não precisa de dinheiro. Então, a gente lançou assim mesmo. E agora a gente tem um alvo para esse segundo semestre aqui, que para empresas é um pouco diferente em volumetria. A gente pretende aí intermediar mais 20 a 30 milhões. E a gente tem algumas oportunidades um pouco diferentes na nossa plataforma, né? Como eu falei, a gente passou por um momento de inadimplência alta e agora a gente está mais conservador ainda. Então, as oportunidades têm uma garantia adicional. No caso de empresas, tem aval de sócio. A gente não põe nenhuma empresa sem o aval de sócio de garantia. A nossa parceria com a Mova, ela possibilita a gente a fazer antecipação de recebíveis de cartão de crédito, diferente do que a gente vê normalmente, que é o crédito fumaça. A gente vai trabalhar com agenda performada. Então, se você tem uma agenda performada e quer antecipar conosco, normalmente as bandeiras maiores todo mundo quer, mas você consegue antecipar de 60% a 70%. A gente vai trabalhar uma margem ali ainda para fazer essas antecipações. Então, tem uma garantia onde o risco passa a ser do banco emissor, né? E aí, isso tudo também vem muito da nossa parceria estratégica agora com a Entrepay, né? Que é uma adquirente de cartão de crédito. Então, nós somos o único peer-to-peer que tem acesso a uma adquirente que transaciona aí mais de 6 bilhões ao ano, né, de TPV. Então, a gente está com muita coisa boa agora e muita coisa legal que nos próximos meses todo mundo vai ficar sabendo aí. Pô, muito bom. E para o pessoal ficar sabendo, tenho certeza que muita gente está interessada. Eu queria que você reforçasse redes sociais, site de vocês, LinkedIn, só para o pessoal, terminando agora de assistir esse episódio, já partir para abrir uma conta, conhecer mais. Tanto o nosso Instagram, ou o LinkedIn e o Facebook é o Wealth Money Brasil, né? O Instagram é Wealth Money BR, né? Tudo junto. E aí a gente coloca aqui em algum lugar aqui no vídeo também para você ver. E aí pode seguir a gente lá para ficar por dentro das novidades, de novas oportunidades. Também sobre os nossos cashbacks, a gente tem bastante campanha para poder incentivar aos clientes ali para ter uma maior rentabilidade ainda. Pô, muito bom. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo certinho essas redes.
Falei que era a última pergunta, mas você tocou nesse ponto, acho que vale a pena também trazer, já que está acontecendo agora, que é a questão do cashback, né? Como que funciona esse cashback em investimentos? A gente lançou a semana de cashback, então a gente não sabe qual semana vai ser, né? A gente nunca fala, mas durante essa semana, se você investe, por exemplo, até R$1.000 é um valor de cashback, de 1.000 a 2.000 outro valor, de 2 a 5 outro e de 5 a 10 outro. Então aí vai um cashback progressivo, né? Para quem quiser saber mais aí também, só abrir a continha lá que a gente já manda essa comunicação, Muito a gente está bom. sempre lá disponível. Mais um dinheirinho que dá para depois reinvestir, né? Sempre bom, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado, viu, Diego? Isa, obrigado também por ter me acompanhado aqui. E agradecer você que nos assistiu, reforçar o convite para seguir todas as redes, conhecer o site da Wealth Money, também seguir aqui o nosso canal, deixar o seu like, porque, como eu disse, toda semana a gente traz alguém desse ecossistema de fintechs para comentar sobre esse mercado tão importante que tem mudado tanto as nossas vidas. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio Bate-Papo com Fintechs.